Josué, capítulo 8. Os israelitas derrotam Ai. O Senhor disse a Josué: Não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então, Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos em Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se avista o vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los e, com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e a fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre eles levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje. A renovação da aliança do Senhor. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentem ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito.
Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes, oficiais e juízes, se dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os 2 grupos que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Josué, capítulo 9. Os gibeonitas enganam Israel. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas, e nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois, se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos.
façam conosco o que lhes parecer correto. Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Josué capítulo 10. Israel derrota os exércitos do sul. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis, a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então, os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos, posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu como uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então, Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Josué executa os 5 reis do sul. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem os da retaguarda. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, lhes deu vitória sobre eles. Assim, Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo, exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis da cidade de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué e ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço deles. E eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isto que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje.
Israel destrói as cidades do sul. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Líbina, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Líbina. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gézer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito em Laques. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebrom e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povos vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito com Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram a atacar Debir, tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e seu rei o mesmo que haviam feito com Hebrom, Líbina e seus reis. Assim, Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cádiz Barneia a Gaza e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal.